Olá pessoal, você está vendo o Debug, a sessão de testes, de discussão, de análise na prática do grupo de pesquisa Jedi. E é uma discussão que nós gostamos de fazer assim, da maneira mais tranquila possível, da maneira mais legal de falar sobre jogos jogando. Então nos próximos minutos nós vamos comentar um jogo, nós vamos discutir alguns pontos, vamos explorar outras coisas. E o Debug, essa é a primeira versão, então eu te agradeço por você estar vendo essa primeira versão. O Debug ele sempre vai tentar pegar tanto jogos novos, que tem coisas que nos chamam a atenção, mas também vai ter um olhar legal para o passado, vai ter um olhar de tentar entender algumas coisas que são importantes para a gente. No momento que nós fomos pensar que jogo nós começaríamos, qual seria o primeiro jogo foi Tetris, porque talvez seja um dos jogos mais populares que a gente lembra. O pessoal aqui está com uma cara de riso, porque o pessoal está lembrando de todas as versões possíveis da música. Eu acho que o Tetris tem uma das coisas mais... ele é super cultural, porque ele tem essa coisa de até virou funk, né? O funk do minigame. Ou quem nunca brincou com um minigame, Super Brick Game. É a porta de entrada dos jogos para todo mundo. Para muita gente. Super Brick. 101 jogos em um. 9.999 jogos em um. O melhor custo-benefício da história dos games é um Brick Minigame. Um baita de mercado, né? E nós gostamos de lembrar que o Tetris também ele é um jogo russo, na verdade. Ele é um jogo que ele sofreu muito, ele padeceu muito, porque ele era um jogo que foi criado na União Soviética. Ele passou, isso foi uma febre, a gente não dizia que tinha, como é que é, não é viral, a gente não está falando de viral, mas foi um jogo que ele foi passando, as pessoas gostavam de jogar. Ele é criado, está lá na Graphic Novel, ele não é de um game designer, ele era... Todos falharam, ninguém leu o livro. Patinov. O Patinov ele não era game designer. E aí o Patinov, tanto que o Patinov nunca ganhou algo pelo Tetris durante um bom tempo. Tanto que tem as duas versões do Tetris da Nintendo. E reza a lenda, tem aquela história de que tempos depois, quando ele ganhou, quando ele teve uma certa compensação por tudo que o Tetris fez, ele acabou revertendo em computadores para a própria universidade. O Tetris tem essa camada, como a gente pode falar assim, o Tetris tem essa camada histórica, porque ele foi um jogo criado na cortina de ferro da União Soviética. Então, dentro das políticas, dentro das posturas, dentro da sociedade soviética. Então, quando ele sai para fora do mundo, quando ele explode, um arquivo de Sherrod de PC começa a passar, isso vai, o pessoal faz a versão de Nintendo, com todos os problemas de licenciamento. Recomendamos o livro Tetris, não é Chester Brown, mas é Tetris, a versão de quadrinhos que é muito longa, uma gráfica é legal. E o Tetris tem essa coisa que assim, eu já tinha programado todo mundo para falar um pouquinho, começo puxando o carro um pouco. E o Tetris tem isso, que ele é um jogo que talvez vocês chamaram ele de porta de entrada para os jogos. O Tetris, eu acho que ele tem duas coisas que assim, não só aquela coisa de ele é viciante, né, uma coisa que passa rápido, como o Tetris, talvez se eu precisar falar para alguém o que é gameplay, o Tetris te entrega. Se eu chegasse para um pai, para uma mãe, e dissesse assim, você vai jogar esse jogo. Tem autoexplicativo. O que você precisa fazer? Encaixa as peças. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover para um lado, apertar o botão para estacionar, e o resto trabalha sozinho. E nunca deixar no topo. Como é que é a piada? Tetris avisa que se você empilhar as coisas, se você empilhar os seus problemas, você vai se dar mal. Você será sufocado por eles. Mas o ponto principal do Tetris, que eu vou pegar para começar a sessão, vou começar do zero aqui. O ponto principal do Tetris é isso, ele é fácil de você entender. Não tem mistério, não tem nada. Você assim, poxa, peraí, como é que isso aqui funciona? Outra coisa, ele é um jogo que não precisa de um grande processamento. Tanto que provavelmente a gente estava fazendo piada do Brick Game, muito provavelmente você viu um Tetris jogado com caractere ASCII, com letra, com bloco desenhado. O primeiro Tetris era com blocos de caractere em ASCII. Então assim, você não precisa de uma grande densidade técnica, você não precisa de um mundo muito técnico para fazer. Ou como aquilo que em alguns momentos nós falamos, você não precisa de um grande jogo ultra mega técnico. Você precisa de um jogo que funcione. Ou vamos fazer uma outra piada, em homenagem aos jogos contemporâneos. Você precisa de um jogo que ele não tenha bug. Tudo
bem, tem versões de Tetris que tem bug, tem coisas tipo... Oi, ele funciona rápido. Então assim, essa facilidade de entender o que é jogar e como é que é os perigos de jogar e fazer ao mesmo tempo. Mas ele é um jogo que você entende rápido o que precisa ser feito. Então, talvez seja esse o segredo de Tetris. E aí eu lanço a pergunta pra vocês. Por que Tetris vicia tanto? Essa era a pergunta que eu vinha me fazendo. Por que Tetris vicia tanto? Porque eu comecei com o minigame, né? E aí depois descobri que eu tinha no computador. E aí eu passava algumas tardes entediantes no trabalho jogando Tetris. pra ver o tempo passar. E eu me pergunto até hoje, por que eu vicia? É a sensação de resolver, a sensação de desaparecer. Não demanda muito esforço, digamos, intelectual pra fazer ele funcionar e como todo. Eu acho que talvez seja. Não é casual porque ele nasce em console, né? Mas eu acho que talvez seja um jogo casual. Casual no sentido de jogou um pouquinho, foi, valeu. Exatamente, pra matar o tempo, a ideia do que a gente entende por casual hoje, o casual do console. É que também a forma como que tu atinge os resultados no Tetris é muito rápido, né? Normalmente, claro, né, ele foi um dos primeiros, mas, por exemplo, normalmente um jogo exige que tu passe de fase, que tu elimine o inimigo, que tu marque um ponto. E ele, a partir do momento que tu junta a fileira, que é, né, a gente comentou, é o mais breve possível, não precisa explicar, tu automaticamente tu tá toda hora recebendo, vamos chamar assim, um feedback, então tu tá evoluindo, né? Então eu acho que isso é o divertido da coisa. Eu não sei vocês, mas também fazia muito tempo que eu não jogava. A primeira vez que eu joguei, eu não conseguia, por exemplo, tirar o olho das pecinhas. E parece que com o andar, conforme tu vai desenvolvendo no jogo, tu começa a ampliar o teu olhar e tu começa a ver que tem informações sobre o nível que tu tá. Depois tu começa a entender que aquela pecinha chamada Next, tu começa então a ter uma outra configuração do espaço, porque tu sabe que tu vai vir, então tu começa a pensar o jogo de uma maneira diferente. Até as peças das estatísticas aí que tu começa a ver, por exemplo, nesse momento quase tem uma pecinha que está vindo em 15. Significa que nesse jogo dele, essa é a peça que mais vai vir, né? Não é por nada que ela está mais na frente, ela vai continuar, dificilmente ela vai ser ultrapassada. E tu tem que planejar já o teu jogo com base nisso. Sim. E isso o jogo não te ensina, mas parece que o teu olhar vai abrindo e tu vai conseguir entender um pouco mais ele. Começa a desenvolver estratégia. Exato, exatamente. A lógica é muito simples. Só que ao mesmo tempo, tu pode jogar sem pensar nisso. Exato, não precisa disso, entendeu? Cada um vai desenvolvendo o seu nível, assim, de interesse pelo jogo, né? Eu comecei a jogar hoje à tarde. Um minuto de silêncio pra quem nunca tinha jogado Tetris. Mas a evolução é muito rápida mesmo. E eu não prestei atenção em absolutamente nada. Eu só prestava atenção nas pecinhas e no controle. Porque como pra mim, eu tava jogando com aquele outro controle, e aí então eu queria baixar ele com a mão direita, e era com a esquerda. Então eu trocava. Então na minha cabeça eu tinha que fazer era muito mecânico, então eu não vi nada da tela além das peças descendo, assim. Eu queria encaixar pra fazer sumir. Queria fazer sumir tudo. Independentemente de ser no board game ou em qualquer outro, essas informações que tem em volta da telinha principal ali, elas aparecem quase sempre, né, invariáveis em todas as outras plataformas. Assim. O Next, pelo menos, sempre existiu para saber o que vem na sequência. Ai, eu não tinha nem percebido isso. Então, ele avisa. Acho que nas versões reduzidas só estatísticas ali tem nessa versão, né? Não existe em função de limitação de tela. Assim. A estatística é tipo assim, vou falar a verdade. É dispensável. É dispensável. O lado de cá não, né? A gente precisa até pra saber que nível a gente tá e quantas linhas. Mas também no nível, eu sei que tô sendo totalmente o senhor redução. Mas o nível também eu não
precisaria saber. Mas eu acho que o nível é importante pelo desafio até pra tu te bater. Eu fui até o 5, então talvez, na próxima vez eu quero ir até o 6. E a gente tava aqui... E da linha também. A Letícia fez uma brincadeira com a Gisele. Quando eu voltei eu já tava no nível 5. Então que ela não te coloca no patamar de qual é o nível que tu tá, né? Já tô no nível 5. Tu já tá no nível 5. Ou mesmo assim, a gente nunca tinha jogado e ficou jogando até o nível 5, assim, ela realmente se entreteu com o jogo, Agora não você perdeu a graça. E Tetris já adiantava o formato do celular, né? Sim. A tela central dele ali, em 84 ele já avisava, ó. E o Brick Game também. Vem o mobile. Game também. Game também. Brick Game também. Vamos, como é que é? Vamos fazer justiça a nosso amigo Brick Game. Uma outra coisa que eu ia perguntar pra vocês nessa história do Tetris, assim. Tetris é uma coisa muito engraçada que, assim, às vezes eu me pergunto, a gente sempre costuma falar de jogos que tiveram impacto, você cita, o jogo tal, você cita o jogo do ET, que teve toda aquela história por trás, geralmente a gente às vezes fala, Super Mario, parará, mas eu não sei, algumas vezes eu me pergunto se o Tetris talvez não seja um dos jogos com maior impacto na nossa cultura. Foi a piada que eu fiz, foi uma piada, mas não é uma piada que eu fiz quando nós começamos a gravação. Ele cria um gênero, na verdade, se a gente parar pra pensar, que é a história de... Não que o puzzle não existisse, mas o Tetris é aquela coisa tipo assim, eu tenho um puzzle que é de você precisa fechar coisas, você precisa dar. Depois a gente vai ter aqueles puzzles como é que é, tem que até pegar a origem correta para não... A gente tem aqueles puzzles de Match 3, mas vem uma Vigila de companhia limitada. A gente pode esquecer de coisas como é que é Pipeline the Gorb e os outros puzzles malucos da União Soviética lá de trás, de MSX e outras plataformas que também tinham uma penetração super forte, né? Mas eu acho que assim, Tetris é uma coisa que talvez se a gente fosse olhar, tipo assim, ele é o jogo que tem um impacto trágico. Acaba às vezes, a gente sempre fala de Mario, sempre fala não menosprezando Mario, não menosprezando Sonic, não menosprezando Minecraft com poder limitado, mas talvez o Tetris ele é uma coisa que às vezes a gente esquece que ele é um jogo. E aí também tem toda a questão da trilha, né? Porque assim, se tu for, por mais que vira fã e tal, mas é agradável, né? Tipo, não é uma coisa que te atrapalha no jogo, né? Por mais que ela seja meio chatinha, né? Mas ela é de boa, assim, acho que cumpre a proposta. Acho que acaba sendo mais chatinha pela repetição, sim, né? Sim, E talvez quem não esteja jogando escute mais do que quem está jogando. Pode ser. Exato. Quem tá jogando pra mim consome Mas mais. eu tava falando, por exemplo, com o Giovanni, que tem as trocas de cores também, o quanto isso talvez também é pra nos atrapalhar um pouco. Porque teu olho fica com a cor verde, daqui a pouco vai trocar pro rosa, enfim. Até nessa versão não tá incomodando tanto, né? Do NES que a gente tava jogando antes, deu uma embaralhada no olho. Então eu ia perguntar pra vocês se você nunca... agora eu tô explorando assim como é que é, tô conversando com vocês mesmo. Eu ia perguntar se vocês nunca ficaram, tipo assim, quem jogou Tetris demais, assim, se vocês nunca ficaram com aquela... chegando as pecinhas, ou foi dormir chegando assim, chegando pecinhas. Chamado Tetris Effect. E depois mais adiante aconteceu com o Guitar Hero. Guitar Hero também é a mesma coisa. E tu sonha com aquilo, Nossa, pisca olhando pra parede, assim, deixando as coisas. Eu brinco, a gente fala de Tetris, mas eu não sei se pra mim, não sei se vocês chegaram a jogar Luminis. Luminis é um Tetris-like, assim. Então você exatamente, viu? Vocês não falam, eu tô falando. O Luminis é um que ele tem essa coisa de você criar, e na verdade ele vem. Agora vai dar ruim. a musiquinha já tá tensa, já tá tensa. tensa. O Luminis é um que você tem. Agora deu. Agora não tem mais o que Agora deu. fazer. Agora é curtir os problemas, bye tristeza, não sei o que. O Luminis é um que ele vem em blocos de 4. E aí nesses blocos de 4 você tem que. Ele sempre vem com tipo. Você tem duas cores, e a partir disso você tem
fazer os encaixes. Eu achei que tinha, agora foi, agora tem que jogar. E o Luminous tem isso, tipo, ele fica piscando na tua tela. Então eu lembro de jogar muito Luminous no PSP e de em alguns momentos ficar com a cabeça, tipo, e dormir, fechar e ficar vendo a pecinha. Só que como ele brilhava, teu olho ficava meio brilhando, ficava um pouco incandescente, assim. Mas o Tetris aí tava brincando, não daqueles jogos que as pessoas não dizem que jogam, mas jogam. Tá no imaginário das pessoas. Exato. E a quantidade de... como a gente brinca assim, e a quantidade de clones de Tetris, assim, como é que é a melhor forma de você saber que você está atingindo sucesso sem imitar. O Tetris tem isso de você tem essa coisa de Tetris 2, aí depois tem como é que é Puyo Shapes and Columns, que a gente não lembra que tem essa coisa de Tetris e Shapes and Columns. Shapes and Columns é uma resposta da SEGA para essa história. Então é engraçado que ele, como ele mexe, e de novo, era um dos killer apps do Nintendo, né? Talvez tenha sido o killer app fundamental, né? Engraçado. Chegar nos Estados Unidos. Tem Mario, que é tipo assim um jogo já diferente, com uma qualidade diferente. Mais adiante você vai ter Zelda, uma outra coisa, usando o poder do cartucho. Mas aqui você tem uma coisa que é aquilo que é propaganda do Atari, brincar como é que é. Aqui eu tenho uma coisa que aí eu volto para aquele ponto. Se você juntar a família, você joga. Tipo, as pessoas vão jogar isso aqui. O finado Candy Crush, básico, não é um herdeiro do Tetris? Sim, mais sofisticado, né? Muito mais sofisticado. Mais sofisticado, com outras mecânicas. Até com outra coisa, como é que pode brincar? Até com o Tetris eu pagava o cartucho, né? Candy Crush é o retorno da fichinha, né? E integração com rede social, pedindo ajuda e vida para amigo, ou comprar crédito para continuar jogando, para tratar o vício, Pra pular a fase. Tinha realmente desafios que eu fiquei presa por muito tempo. O Tetris é meio soviético, né? Não tem cheat code, não tem nada. O máximo é um pause. Deu um pause. Mas até, Respira e volta. até isso eu tava pensando pela origem, assim, né, dele, tipo, uma época que, por exemplo, a Mario veio do Japão, enfim, veio do jogo da União Soviética, assim, meio que virou história, né? Não tem como, a gente sempre vai pensar em Tetris, né? Quando vier puzzle, assim, videogame de puzzle. E aquela coisa como é que é peças e sua universalidade. Vocês podem trocar e fazer o Tetris do que vocês quiserem, né? É muito engraçado que a gente tem como é que é Trees e vários outros puzzles depois que são filhotes de Tetris. Plantinhas, joias. Eu posso ficar fazendo isso o dia inteiro? Fica tudo visual. Ou como é que diz assim, em homenagem ao alguns mais velhos vão lembrar como é que é a Mario no momento do Daryl, o famoso filme da Sessão da Tarde, do menino robô. O bom do Tetris é isso, assim, tipo, você vai, e aí é uma coisa muito engraçada. Eu vou entrar também guiando a gente pra finaleira da conversa. Dá pra fazer campeonato de Tetris com controle, né? E aí tem uma coisa que a gente sempre falava assim, que as próprias estruturas de jogos, ou multiplayer, ou outras coisas, mesmo que efêmeras, mesmo que voláteis, do tipo, quando nós desligarmos essa sessão de hoje, sei lá, se tivesse um campeonato agora, a gente registraria cada um, a Gisele ganhou. Porque não, muito próximo, mas é aquela coisa efêmera, aquela coisa tipo, ok, foi, como é que é essa coisa do Snapchat, assim, efêmera, tipo, valeu, registrou, foi obrigado, efêmera. Então assim, isso, como é que é, nessa hora nós lembramos aquele glorioso filme, aquele que é com a Drew Barrymore e o desse nome, ela é de Los Angeles e ele é de Nova York. E ela tá em Nova York fazendo estágio, se apaixona por ele e tal. E ele conhece ela numa máquina de centípede.
e eles estão por conta do high score da máquina. Então é isso que a gente fica pensando, são dinâmicas é muito engraçado como você tem umas dinâmicas de jogo efêmeras que desaparecem, ou aquela coisa mais maluca do você tirar uma foto do placar do high score e mandar. Que a gente fazia, tipo, dá um pause, pega a máquina, tira logo. Hoje a gente printa a tela, mas... Não, hoje você está fazendo um stream da tela, uma live. E as pessoas estão te dando mais grana porque você chegou na tela. É muito engraçado, recuerdos de um costume é muito perdido. Tira a foto da tela quando tu acabou o jogo. Eu lembro de tirar foto porque eu acabei o jogo. Tipo assim, pra provar, eu terminei. Eu não precisava provar pra ninguém, a não ser pra mim, porque à noite tem que ter essa sensação de que a gente acabou o jogo. Até porque não tinha YouTube, né, pra gente ver as nossas gameplays. Não existia sistema de troféus, rede. Não, daí também aquela velha história da imprensa, aquelas histórias mal documentadas. Como é que é da imprensa, que a imprensa contratava os pilotos, que eram jogadores bons, que ficavam jogando na redação, e aí ficava o jornalista do lado, como o jornalista como sempre era bom, ficava do lado de um cara jogando, e aí alguém tirava foto do moleque jogando. Parte das redações eram isso, e parte das redações tem os vídeos da Ação Games, o pessoal contando. Era de pessoas que sabiam ler japonês. Então pegavam as revistas da Liberdade e traduziam. Nas revistas de Nova Segura, assim. Guias. Devia ser guia, né? Não devia ser regionado. É muito engraçado é literalmente luz. Medões, algum pensamento final antes de a gente fechar o baile? E é viciante também ver os outros jogarem. Muito viciante. E tu torce pra que a pessoa faça certo, e quando ela faz, nossa, Quando a Gisele tava jogando, eu tava muito... Ela tava dizendo, não, vamos só coisa, me deixa. Pra fechar, onde que eu jogo o Tetris hoje então? A gente joga em mobile, joga em duas versões no iOS e Android oficiais, bem simples. Então talvez as duas grandes versões sejam do Tetris Effect no PlayStation VR, que é... Chegou a jogar? Que diferente. Qual que é a manha dela de diferente? Por que ela é em VR e não é normal? Porque ela trabalha, tu pode movimentar os cubos e eles são laterais também. Tu pode pegar eles do teu lado, tem vários níveis. Tu pode jogar o Tetris normal, com as pecinhas em 3D, mas tu pode empilhar eles do teu lado também, né? E com isso, por exemplo, tu trabalha com uma questão de peso, em alguns eles podem cair, então ele dá Ele tem vamos dizer assim, o jogo arroz, mas ele inova também, né? E o outro, o glorioso Tetris Effect, que começou ele é exclusivo do Switch até agora ou não? Sim. Exclusivo do Switch. Ele é um Tetris que você joga contra 98 pessoas ao mesmo tempo. E aí se você jogou como é que é Super Jam Fighter, Super Puzzle Fighter, todos esses jogos que você joga com outras pessoas ao mesmo tempo. E é muito engraçado que o Tetris 99 é isso, tu começa a jogar, tá tranquilinho, e de repente começa a ser correria, e tu não consegue mais dar conta do recado. Eu acho que eu fui até 60 e alguma coisa assim, fiquei bem feliz. Né? Mas é isso, tipo, você fazer a brincadeira de juntar todas as pistas ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Alguma coisa final? Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente e até o próximo debug. Valeu, tchau!